Bem-vindo ao canal de leitura da Inês. Agora é um bom momento para desacelerar. Acomode-se como preferir. Vou ler para você uma história. Diálogos filosóficos de Platão. A República, livro 3. Muito sagazes, disse. Segundo os descreves, foram os filhos de Asclépio. Só lhes faço justiça, repliquei. Não obstante os trágicos e Píndaro, em desacordo conosco, se por um lado dizem que Asclépio foi filho de Apolo, afirmam também que se deixou seduzir por dinheiro para curar um indivíduo rico, já no ponto de morrer, motivo de ter sido atingido por um raio. Porém, nós, coerentes com o que dissemos antes, não damos crédito a nenhuma dessas assertivas. Se ele era filho de um deus, é o que afirmamos, não podia ser ávido de dinheiro mal adquirido. E se visava a algum lucro sórdido, não podia ser filho de nenhuma divindade. É muito certo, replicou. Mas que pensas do seguinte, Sócrates? Não é preciso que na cidade haja bons médicos? E não serão os melhores médicos justamente os que já tiveram sob seus cuidados grande número de pessoas sãs e de doentes, como são também os melhores juízes, os que já tiveram de tratar com as mais variadas naturezas? Não há dúvida, respondi, bons médicos e bons juízes. Mas não sabes quem eu considero desse modo? Se o disseres, ficarei sabendo, foi a sua resposta. Vou tentar defini-los, respondi. Porém, reuniste coisas heterogêneas na mesma proposição. Como assim? Perguntou. Formam-se os mais hábeis médicos, obtemperei, quando, além de começarem o estudo desde moços, examinam o maior número possível de corpos da mais precária constituição e que, ao lado de compleição malsã, tenham sofrido toda espécie de doenças. Sim, porque não é com o corpo, segundo penso, que eles tratam do corpo. Caso contrário, não lhes seria permitido cair doente ou serem de constituição fraca. É com a alma que tratam do corpo, não podendo aquela cuidar bem de nada, se for doentia ou se vier a adoecer. É muito certo, disse. Mas no caso do juiz, meu caro, a alma governa a alma. Por isso mesmo não se concebe que desde os mais tenros anos seja ela educada e viva entre almas ruins, nem que tenha experiência de toda sorte de crimes, no pressuposto que dessa maneira poderá conhecer e julgar com segurança os crimes dos outros, como do próprio corpo, ela conclui para as doenças. Ao contrário, é preciso que desde a mocidade se conserve pura e extreme de vícios, para que decida com critério sadio sobre os casos concretos, partindo de sua própria honestidade. Esta é a razão de parecerem simplórias na mocidade as pessoas justas e de serem fáceis vítimas dos espertalhões. É que no íntimo não carregam modelos do que se passa na alma dos perversos. É precisamente, disse, o que se dá com eles. Por isso mesmo, prossegui, um bom juiz não pode ser moço, porém já avançado em anos, só devendo aprender muito tarde o que é propriamente a injustiça, não por haver tomado conhecimento dela como de algo que residisse em sua própria alma, mas por observação demorada e como vício estranho na alma dos outros, para alcançar o conhecimento de sua natureza por meio do estudo, não da experiência pessoal.
Um juiz nessas condições, disse, seria o ideal. Fora o juiz de acordo com os teus desejos. Quem tem alma boa é bom. O juiz, porém, astucioso e suspicaz, autor de um sem número de injustiças e que se tem na conta de experiente e sábio, faz sempre boa figura no trato com os que se lhe assemelham, porque reconhece nos outros os traços de sua própria consciência. Quando, porém, entra em contato com pessoas direitas e de mais idade, patenteia a sua incapacidade pela desconfiança intempestiva que lhe é própria e por desconhecer a honestidade, visto não trazer no seu íntimo o paradigma adequado. Contudo, por tratar com um número maior de velhacos que de pessoas de bem, por si mesmo e pelos outros, é tido mais na conta de sábio do que de ignorante. É muito certo tudo isso, observou. Logo, prossegui. O juiz bom e sábio que devemos procurar não é um indivíduo nessas condições, mas o primeiro. A maldade jamais poderá reconhecer simultaneamente a si mesma e a virtude, ao passo que a virtude, educada pelo tempo, adquirirá o conhecimento do vício e de si mesma. A meu pensar, um indivíduo nessas condições é que se torna sábio, não o outro. É também o que me parece, respondeu. Dessa maneira, depois de uma legislação nos moldes descritos, estabelecerás na cidade uma medicina, como a que definimos, para que ambas cuidem do corpo e da alma dos cidadãos bem constituídos. Dos outros, não. Deixarão parecer os que apresentarem defeito físico e determinarão a morte dos que se revelarem com alma viciosa e irremediável. É a melhor solução, observou, tanto para os doentes como para a cidade. Sem dúvida, continuei, pois os jovens terão escrúpulos de recorrer à justiça, pelo próprio hábito daquela música simples, que louvamos como inspiradora da temperança. É muito certo, respondeu. E seguindo essa mesma pista, na aprendizagem da ginástica, não conseguirá o músico, se assim o quiser, dispensar de todo a medicina, a não ser nos casos de extrema necessidade. Penso que sim. Fará seus exercícios e trabalhos, mas com o fito de despertar e fortalecer a coragem inata do que a força física, diferentemente dos demais atletas, que só por amor da força bruta se sobrecarregam de alimentos e exercícios. É muito certo, respondeu. E as pessoas, Glauco, lhe perguntei, que estabeleceram a música e a ginástica como base da educação, não teriam em vista com isso, como muitos pensam, formar o corpo por meio desta e por meio da outra, a alma? Que mais poderia ser? Perguntou. Pode-se dar o caso, observei, de haverem sido ambas estabelecidas principalmente para a alma. Como assim? Ainda não observaste, lhe falei, como é constituído o caráter das pessoas, que a vida inteira se ocupam com ginástica, sem tocar em música, e o das que procedem ao contrário disso? A que te referes? Perguntou. De um lado, brutalidade e dureza, lhe disse, do outro, maciez e doçura. Sim, respondeu, sei muito bem que os que praticam com exagero a ginástica tornam-se mais grosseiros do que fora de desejar, e por outro lado, os que só se dedicam à música ficam demasiado moles, o que não é bonito para eles. No entanto, observei,
Essa brutalidade se origina de um temperamento arrebatado, que com boa educação pode dar origem à coragem, mas quando forçado além de certo limite, fica intratável e duro. É também o que eu penso, disse. Continuemos. E a doçura não é de natureza filosófica? E no caso de ser relaxada em excesso, não se torna mais mole do que fora razoável, como se for bem dirigida, branda e moderada? Isso mesmo. Mas também afirmamos que nossos guardas terão de ser dotados naturalmente de ambas as qualidades. É fato. Logo será preciso deixá-las harmônicas entre si. Como não? A alma assim harmonizada será a um tempo sábia e corajosa. Perfeitamente. E a desarmônica covarde e grosseira. Muito. Logo, quando alguém se dedica à música e derrama na alma, pelo canal dos ouvidos, como por um funil, as harmonias doces, brandas e melancólicas, a que há pouco nos referimos, e passa a vida a gorjear e a deleitar-se com a beleza do canto, inicialmente o elemento irascível da sua alma se torna brando, tal como se dá com o ferro que de imprestável e quebradiço fica maleável e útil. Mas se não se detém nesse processo de amolecimento e continua a cultivar a música, chegará a ponto de derreter-se e de fundir-se, até que a coragem se lhe dissolva de todo e ele, com os nervos da alma cortados, se degrade à condição de combatente sem préstimo. É muito certo, respondeu. No caso, continuei, de ser ele de espírito fraco por natureza, essa modificação se processa rapidamente. O indivíduo de alma decidida perde em pouco tempo a coragem e se torna impressionável, pronto para explodir a menor provocação e a acalmar-se de repente. De animosos que eram, tornam-se violentos, irascíveis e absolutamente imprestáveis. Seguramente. E na hipótese contrária, no caso de praticar alguém exercícios físicos em excesso e de comer em demasia, sem tocar nem de leve na música e na filosofia, a boa disposição física não o deixará, no começo, orgulhoso e animado, mostrando-se mais corajoso do que era antes? Sem dúvida. E daí, no caso de não fazer outra coisa e de não ter nenhum comércio com as musas, ainda mesmo que abrigue na alma certa curiosidade de saber, pelo fato de nunca provar nenhuma espécie de conhecimento ou de pesquisa, nem de participar de discursos ou de qualquer outra manifestação de cultura, não acabará aquela curiosidade por enfraquecer-se e ficar surda e cega pela falta de estímulos e de alimentos e por não serem purificadas suas sensações? É muito certo, observou. Um indivíduo nessas condições torna-se inimigo do pensamento e das musas. Para persuadir, jamais recorrerá à palavra e tudo realizará brutalmente, por meio da força, como um animal feroz, vivendo como ignorante nas mais grosseiras práticas e alheio de todo à graça e ao sentido do equilíbrio. Tudo isso é muito certo, disse. E foi provavelmente visando a esses dois princípios, segundo penso, que alguma divindade deu aos homens as artes da música e da ginástica, para o elemento da coragem e a sede do saber, não para a alma e o corpo, a não ser apenas como acessórios,
mas tendo em vista aqueles dois princípios, a fim de se harmonizarem reciprocamente por meio da tensão e do relaxamento, conforme as circunstâncias. Parece que é isso mesmo, disse. Quem reúne por maneira perfeita a música e a ginástica e as aplica à alma na mais justa proporção, com todo o direito diremos ser muito mais músico e mais bem harmonizado do que o afinador de cordas de qualquer instrumento. Com toda razão, Sócrates respondeu. Em nossa cidade também, Glauco, precisaremos sempre de um dirigente nessas condições, se quisermos que a Constituição seja preservada. E tão hábil quanto possível, respondeu. Tal é, em traços gerais, nosso plano de ensino e de educação, para que descrever com particularidades as danças dos educandos, as caçadas com matilha ou sem cães, as competições a pé ou a cavalo. É mais do que claro que tudo isso deverá obedecer aos mesmos princípios, não havendo nenhuma dificuldade em descobri-los. Talvez não haja mesmo, disse. Muito bem, continuei. E agora que precisaremos determinar, não será porventura quais dentre os cidadãos têm de mandar e quais têm de obedecer? Como não? É evidente, outro sim, que compete aos velhos mandar e aos moços obedecer. É claro, e que devem ser escolhidos os melhores. Isso também. Ora, entre os agricultores, os melhores não serão os mais dedicados aos trabalhos do campo? São. E como os nossos guardas terão de ser os melhores no seu gênero, não será preciso que sejam também os mais bem dotados para guardar a cidade? Exato. Mas todo mundo só cuida bem daquilo a que dedica amor. Forçosamente. Como só se apega ao que considera como tendo interesses iguais aos seus e cujo bom êxito ou mau resultado andarão de par com a felicidade própria ou com a desgraça. Isso mesmo, respondeu. Nessas condições, teremos de escolher os guardas a que nossa observação se nos tenham sempre revelado dispostos a promover o que se lhes afigura vantajoso para a cidade e que de nenhum modo consistiriam em fazer o contrário disso. São esses realmente os indicados, respondeu. A meu parecer, devemos observá-los em todas as idades, para ver se mantêm fiéis àquele princípio e que nem por força de encantamentos, nem por violência de nenhuma espécie, serão levados a jogar fora a máxima de que lhes cumpre fazer sempre o que visar ao maior bem da cidade. Há outras leituras esperando por você.